Opa, tudo bem? Acabou que deu certo, conseguimos fazer aqui. Conseguimos, né? A gente estava apanhando no Instagram agora. Estamos aprendendo aí como é que faz, galera, então, mas fomos rápidos. É a minha primeira live. Não, É a live minha... eu já fiz todos, mas live em conjunto é a primeira também. Eu nunca tinha feito uma live, é a minha primeira. Então eu estou aprendendo aqui. Inclusive, a gente pode contar um pouco sobre como foi o nosso processo seletivo, né? Acho que você pode Uhum. contar da fase, eu falo da segunda, pode ser uma boa. Pode ser? Como é que foi a Então, primeira? a primeira fase é online, né? Você entra novo.org.br e aí você se inscreve e aí a primeira fase é inteira online. E aí você conta um pouco quem é você, a sua história, coloca uma fotinho lá. E aí você precisa gravar um vídeo também contando por que que você se filiou ao Novo, por que que você acredita no Novo e por que que você quer entrar na política. E aí também tem a parte das provas, né? Sim. E aí as provas é um teste para saber o que você entende de pautas municipais, se você é liberal ou não. Enfim, é Sim. mais online. É online, inteira Pautas online. liberais também, né? Mais ou menos qual a sua visão de posicionamento ideológico, como você Uhum. via questões, tem um lado econômico também, bem bacana, Sim. E para se, manter todo mundo alinhado ideologicamente dentro do partido. Né? e se você se encaixa, né, aos padrões do Novo. E aí também se você é ficha limpa ou não, né? Porque é É, importante. isso, inclusive, é checar Todo mundo, piada. tanto os filiados quanto os postulantes, eles têm que ser ficha limpa, né? Para Inclusive, se entrar você no... hoje não for filiado, estiver acompanhando e vier ser filiado no site agora, você vai escrever lá seus dados, fazer sua filiação, mas não entra automaticamente, porque o novo te responde. Avaliaremos sua ficha e respondemos em 48 horas, porque o novo vai checar se você é ficha limpa para ser filiado, não é nem para ser candidato, fazer parte do diretório, nada. Para ser um filiado do novo, já tem Para essa ser um parte. filiado. Por isso que Exatamente. o Novo é o melhor partido do Brasil. Com certeza, o melhor instrumento para a gente fazer a ocupação que tanto defendemos. Exatamente. E agora você conta um pouquinho da segunda fase. Sim, essa é a primeira fase, né, como a Fá disse. A segunda, ela é uma entrevista com 3 pessoas de fora do seu estado. Então, no meu caso, a gente abriu o Skype, uma média de 40 a 45 minutos de conversa. O meu era um cara do Rio Grande do Sul, um outro de Santa Catarina e um terceiro, salvo engano, da Bahia. Tem um que faz mais perguntas, os outros 2 só acompanham. E a ideia deles serem fora do seu estado é porque eles não têm nada a favor nem contra você. Às vezes, se for pessoa do seu estado, você tem uma boa relação, ou alguém que te detesta, isso acontece dentro de qualquer grupo. As pessoas se aproximam e se distanciam. Então, para garantir essa isenção, são 3 pessoas de fora do seu estado e elas vão conversar com você sobre sua trajetória, sobre o que você fez a nível acadêmico, profissional, por que você escolheu o novo, o que você defende. Enfim, realmente 40 a 45 minutos de conversa, de entrevista, para eles entenderem se você está suficientemente alinhado com o novo, suficientemente por dentro do que o novo defende, se você concorda, se tem capacidade de vir a ser candidato. Então, também pergunta. Eles puxam a sua capivara inteira também, viu? Não vai achando que eles não investigaram nada, porque eles puxam tudo. Eles já vão, né? Total no meio da entrevista. Eles não chegam assim, tô te conhecendo agora. Eles falam, eu vi no Instagram, o que você quis dizer com aquilo? Eu vi aquela sua postagem no Facebook, por que você estava com aquela pessoa? Então, tudo, eles olham bastante e chegam Porque perguntando. há 3 anos atrás você tinha uma visão e hoje você tem outra. Mas é bem legal, foi bem interessante. Fazer na sua trajetória, o que é excelente. São 40, 45 minutos para isso. E aí depois você cai na terceira fase, que é onde estamos hoje. Eu contei um pouco, né, só para quem está entrando agora, eu contei um pouco do porquê que eu fiz relações internacionais, onde eu estudo e tudo mais. E o Pedro, para quem não sabe, também é um filho da PUC, mas no Rio de Janeiro. Eu em São Paulo, ele no Rio. E aí ele tá contando um pouquinho da trajetória dele, como que ele conseguiu tirar o centro acadêmico, né? Que ele estudava, da Uni. Que para quem não sabe, a Uni é muito enviesada, né? Isso aí que eu vou contar. Pediram aí para a gente mandar um abraço para o Guelph, o Grupo de Estudos Liberais de Franca.
Nome um pouco difícil. Ah, o meu nome se pronuncia Wafá. É tipo... Peraí. É Wafá. Ao invés... é tipo um Wi-Fi, mas ao invés do I é A. Wafá, tá? Ó, o Kaique até perguntou quais são os principais desafios dos respectivos municípios. Vamos guardar a pergunta, daqui a pouco a gente responde. Vou só fechar aqui essa questão e me apresentar e a gente vai para isso. Bom, como o Afá comentou, eu fui presidente do Diretório Central de Estudantes da PUC, fui eleito e reeleito lá. Em 2015, se vocês jogarem no Google, inclusive, DCE, Uni, PUC, tem matéria que saiu na Veja na época, tem matéria de outros lugares, porque nós rompemos com a Uni. Porque aquilo é você legitimar uma palhaçada, sendo muito sincero. Sim. Porque você, como presidente do DCE, tem direito de enviar delegados para, em tese, representarem a PUC numa eleição que há 28 anos só o PCdoB ganha. Sim, não existe, não é um jogo justo, não é um jogo onde efetivamente você tem a chance de disputar e devia representar os seus ideais. E hoje é o que a Uni representa, uma entidade aparelhada que não representa os alunos e que se você rodar uma pesquisa em qualquer universidade, você conhece a Uni? Você conhece o representante da Uni? A Uni te representa? Eu tenho certeza que mais de 90% das pessoas vão dizer que não fazem a menor ideia do que é aquilo. Isso na PUC Rio, PUC São Paulo, Federal, Universidade Estadual, qualquer faculdade você vai ver a clareza disso. E me conta uma coisa, quem que era a presidência na época que você conseguiu tirar? 6 anos, durante 6 anos antes de mim era uma gestão ligada ao PT. Isso acontece muito. Eram 2009, 10, 11, 12, 13, 14, eram 6 anos dessa chapa, o nome era Roda Viva, e aí em 2015 a gente faz nosso primeiro ano de gestão, depois eu sou reeleito para 2016, e aí no início de 2016 eu me formo. E quem presidia a Uni na época? Putz, eu não... na reta final era a Karina Vitral. Sim. E, inclusive, é aí de São Paulo, né, paulista, e fez aquele papelão em toda a questão da Dilma, né, que dizia que os estudantes eram contra o impeachment, sendo que se você rodasse qualquer pesquisa, na média dos estudantes, como era o caso da população brasileira inteira, quase todo mundo era a favor do impeachment, porque o Brasil estava indo cada vez mais para o buraco, para uma crise econômica cada vez maior. Exatamente. Todo mundo, né, fez parte daquelas manifestações. Sim, não tinha como. Aquele momento ali era pai ou racha para o Brasil. E aí depois eu segui nessa... Então, quando eu concluí esse ciclo do DCE da PUC, eu vi que eu gostava mesmo, minha paixão era a gestão pública. Era lidar com a oposição, era defender minhas ideias, implementar minhas ideias, entregar resultados. Tudo isso me dava um prazer muito grande. Eu sentia ali um propósito, uma verdadeira vontade de fazer. Quis levar isso. Entrei no Novo, hoje trabalho com, como você disse, com Alexandre Freitas, que é um deputado estadual do partido. Aqui tocamos várias pautas em defesa da liberdade, travamos vários projetos ruins de serem aprovados, até uma questão do Uber, que a gente conversou ao longo da semana. Aqui no Uber, o prefeito, no Rio, o prefeito Crivella passou 2 decretos para regulamentar o Uber, porque o objetivo era atrapalhar o Uber de funcionar. A gente entrou na justiça, eu tive a oportunidade de escrever a primeira minuta da ação e derrubamos esses decretos em defesa da liberdade. Então, trabalho lá dentro da LERJ e também, quinzenalmente, vou a São Paulo, no INSPER, para fazer minha pós em gestão pública, para me tornar uma pessoa mais capacitada de fazer um bom trabalho quando chegar lá. Aqui, infelizmente, também tem um vereador aí que ele propôs um projeto anti-Uber, né? Tentando limitar o número de carros e, enfim. A gente fez uma manifestação no dia que ia acontecer a votação da lei, só que, enfim, adiaram porque as coisas funcionam assim, né? Pois é. Mas isso aí, muito provavelmente, a gente sabe, é ano de eleição, o cara está propondo um projeto que ele sabe que é inconstitucional, sabe que dificilmente vai passar, mas para poder virar para o corporativismo, para os taxistas e falar, eu tentei. E acaba que os coitados taxistas são massa de manobra dessas pessoas, que dizem que defendem ele, mas só querem os votos deles. Porque exatamente. O Uber, o 99, é uma realidade. A melhor coisa que você faz é sentar com os taxistas e falar, olha só, isso aqui é uma realidade. O que a gente pode fazer para tornar esse jogo melhor regulamentado? O que os taxistas têm hoje que pesam muito? Sei lá, fazem muitas vistorias por ano, a licença é muito cara, a manutenção exige-se mais do táxi do que do Uber. Enfim, vamos sentar e vamos aceitar que a realidade está aí. Que nem quem tenta regulamentar ou dizer que tem vínculo trabalhista, entregador de rap.
Não adianta, é você querer lutar contra o futuro, querer lutar contra a modernidade. E acaba que Exato. só quer pessoas de massa de manobra. Exatamente. E aí muitas Sim. pessoas caem nesse discurso, né? E É, convenhamos que a cidade de São Paulo e aí no Rio também tem uma série de problemas, né, que eles precisam resolver, que eles precisam votar, só que eles estão perdendo sim. tempo querendo atrasar a vida do trabalhador e do cidadão, né? Com mais políticas desnecessárias. Exatamente. Perdem muito tempo com projetos assim, e eu que até que acompanho o legislativo de dentro, perdem tempo com data comemorativa, dia do samurai, dia do advogado ambientalista. Eu não estou falando aqui de cabeça, não. Foram projetos que foram votados relevantes. A Previdência do Rio, da cidade do Rio, precisa passar por uma reforma. Isso ninguém debate. O zoneamento urbano da cidade, que é muito importante, que deveria ser debatido, isso não debatem. O código de obras do município, que rege como as obras na cidade funcionam, isso não é debatido. O que é debatido é demagogia. E imagino que aí em São Paulo seja o mesmo, você pode dizer. Não, é a mesma coisa. Infelizmente, é a mesma coisa, né? Enfim, é um absurdo esse tipo de coisa. E aí eles ficam fazendo barulho em torno disso, ao invés de, né, votarem e proporem leis sérias que, Sim. enfim, auxiliem e facilitem a nossa vida. Agora conta um pouquinho também como que você se filiou ao Novo, como que você descobriu o que era o Partido Novo. Sim, sim. Então, eu conheci o Novo bem no início do projeto, na verdade, mas demorei um pouco para me filiar, fui me filiar só no final de 2018, muito em função até do convite do Alexandre Freitas, que eu trabalho hoje. No final de 2018 a gente conversou, ele, o Paulo Ganimi, que hoje é nosso deputado federal, líder da bancada. Eu tive a oportunidade de conhecer o Paulo na primeira turma do Renova BR, que eu fiz parte. O Paulo é vascaíno que nem eu, então a gente criou uma amizade muito rápido. E os dois me chamaram para fazer parte do Novo, para se filiar, para ajudar eles nos mandatos e também para levar adiante esse projeto de defesa da liberdade, de defesa dos valores do Novo. Então me filiei no final de 2018, desde então eu trabalho junto do Alexandre e do Paulo, no Legislativo, sobretudo estadual, fico lá direto na LERJ, mas também ajudo o Paulo em algumas pautas federais, sobretudo de óleo e gás. E vem desde 2018 levando essa pauta adiante aí, participando dos eventos do Novo. Você sabe como é Novo na Rua, é Rap 30, é encontro da Zona Norte, encontro da Zona Oeste, encontro de bairro, e estamos nessa missão aí desde então. Isso é uma das coisas que eu acho muito interessante do Novo, né? Porque ele mantém essa aproximação entre os filiados. A gente organiza muitos eventos e pode vir, né? A galera que não é também filiada. E aí causa uma interação muito legal, assim, é muito bom. Você vai criando verdadeiros grupos de amigos, né? Não só no seu bairro, na sua cidade, como amigos de outras cidades. Como eu falei, a gente se conheceu, eu conheci o Matheus Hector, o Bolini aí em São Paulo, conheci em Niterói, que entrou aqui agora há pouco, o Caleb. Enfim, você vai criando verdadeiros amigos que comungam das suas ideias. Então, é bacana porque são pessoas que você aprofunda nos temas, você debate mais, porque sabe que concorda, em linhas gerais, com os mesmos pontos de vista. E discute ideias também, né? Porque às vezes alguém tem uma bandeira, eu tenho outra, enfim, e aí a gente troca informações. É muito bom isso, do Novo. Todo mundo tem a sua área de onde se sente mais confortável para opinar, né? Sim. Eu gosto muito de falar de ajuste fiscal, por exemplo, adoro. Previdência, cortar gasto, privatização, concessão, é o que eu adoro. Mas tem gente no Novo que gosta de falar mais de meio ambiente, tem gente que vai falar mais de pauta social, inclusive você fala muito, porque tem uma experiência forte. Exatamente. Então acaba que a gente aprende um com o outro, porque eu não tive a sua experiência que você teve em pauta social. Então me agrega muito poder ouvir de você como funciona e como o Novo, dentro da gestão pública, atua com relação a esse tema. Sim, é muito interessante. Tá rolando umas perguntas aqui. Você quer responder ou... Bom, o Kaique me zoou, né? Falou que vida de vascaíno não é fácil. E é verdade, não tem como negar. Perguntaram, vocês que são do Novo, por que o partido não aprovou o Holliday e o Arthur? Que eu saiba, eles não se inscreveram no processo seletivo.
O Novo tem isso de uma forma muito séria. Você pode ter mandato, você pode ser deputado federal, governador, estadual, o mandato que for, você não vai entrar direto pela janela. Tipo assim, você vai ter que fazer processo seletivo. Sim, todo mundo passa pelo processo seletivo, que inclusive eu e o Pedro estamos passando agora. A gente está na última fase do processo seletivo, né? Para vereadores. E é isso, todo mundo tem que passar por esse processo. Se você não se inscreve, não tem como ser avaliado, né? Exatamente. Então, fica até difícil a gente dizer por que não foram aprovados. Não se inscreveu, não tem muito o que dizer. Tá. Qual é hoje o principal problema tanto do Rio quanto de São Paulo? Acho que são problemas diferentes. Inclusive porque o Rio... Eu acho que hoje um dos grandes problemas do Rio é perder gente para São Paulo. Porque a quantidade de amigo meu que se mudou para aí é inacreditável. É verdade, eu doloroso. conheço bastante. Inclusive que vieram trabalhar no mercado financeiro, né? Muito. O mercado financeiro, então, é demais, assim. O mercado financeiro do Rio e de São Paulo eram muito competitivos, né? Para a década de 90, os dois eram muito grandes. Mas, assim, de 5 anos para cá, o mercado financeiro do Rio está indo todo para aí. E agora, eu que sou do direito, a advocacia não ia tanto. Mas cada vez mais amigos advogados estão indo para aí. Interessante, eu não sabia que até nessa área estava migrando gente. Muito. Tá muito forte. Assim. O Walter está perguntando se há liberdade de pauta mesmo. Falo para quem é conservador. Sim, o Novo ele deixa. Total. Sim, é que você não tem, você não tem temas, liberdade. Né? Porque existem outros. Exemplo, você não tem liberdade de pauta nas questões econômicas. O Novo ele é muito coeso, muito fechado com relação à privatização, abertura de mercado. Com esses temas econômicos, o Novo tem posição fechada. Agora, no que são as pautas morais e sociais, por exemplo, aborto, legalização de drogas. Drogas, liberação das drogas, todos esses temas são abertos, então você pode ser completamente a favor ou completamente contra. Nesse ponto, o Novo dá uma liberdade total para os seus filiados. Sim. Tem outras perguntas aqui também. Em São Paulo, como devemos tratar a questão da enchente? Vários pontos, né, para resolver essa questão. Sim. Poluição, também tem a questão da poluição das nascentes dos rios em periferias. Também a gente tem que voltar para a história para saber como é que São Paulo foi construída, já que a gente criou, né, um monte de avenida, vias em cima de rios. Então, isso causa um problema também. A gente precisa ver quantos piscinões existem aqui em São Paulo. Tem o Gabriel, está perguntando por que a gente decidiu entrar para a política. Por que a gente decidiu entrar para o Novo? Não, para a política. Não, para a política. Quer começar respondendo? Diz aí. Eu tracei a minha trajetória assim, né? Eu tracei a minha trajetória sempre trabalhando em setor público e tudo mais. E era revoltante, assim. O meu primeiro trabalho voluntário foi com pessoas em situação de rua. E aí eu sempre guardava essa revolta, né? Por que existe tanta gente na rua? Por que tem tanta gente em situações de extrema pobreza? Como que a gente resolve isso? E aí eu acabei traçando a minha trajetória profissional nisso, né? Então eu passei do governo federal, eu comecei a trabalhar numa secretaria municipal, e da secretaria municipal eu acabei trabalhando no governo do estado de São Paulo, e sempre com essas pautas e um olhar para as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, né? Bacana. E aí, bom, eu acho que tem várias propostas que a gente pode levar para o legislativo. Sim. E eu quero levar algumas delas que são propostas sérias, né? Não é ficar lá fazendo barulho, ficar inventando lei, tipo lei de cota para a mulher entrar em partido político, ou lei anti-Uber. Não é para isso que o nosso legislativo ele deveria trabalhar. Não, perfeito, né? Concordo 100% contigo. E até porque você que fez esse trabalho social, a gente sempre fala, né? Onde tem escala é no poder público. Assim, o trabalho voluntário, ONG, é muito legal, ajuda muita gente, tem que ser super incentivado,
Mas quem tem capacidade para resolver a vida de 200 mil desabrigados, de 100 mil pessoas que não têm moradia, é só o poder público. É só o poder A gente público. fala muito isso só. Sim, você pode fazer um projeto social, por exemplo, para fazer aula de pré-vestibular. Você vai juntar ali 40 alunos, 80 alunos, você vai dar um reforço, você vai mudar a vida de algumas pessoas. Mas quem tem a capacidade de melhorar, de dar educação para 3 milhões de paulistas, é o poder público, é a Secretaria Municipal de Educação. Não tem saída com relação a isso. Exato. Agora, respondendo a pergunta do Gabriel também, de como eu quis entrar para a política, né? Como eu falei, foi minha experiência no DCE, foi minha experiência dentro da PUC. Você começa a fazer meio que um político faz. Você tem que lidar com uma oposição, você tem que criar consensos, você tem que juntar opiniões e aprovar alguma coisa, tem que entregar resultado. E aí eu passei por aquela minha fase de DCE, onde eu fui eleito e reeleito, e eu falo, mas eu quero levar isso adiante, eu quero fazer mais disso, com mais escala, com mais entrega. E aí, invariavelmente, a opção é disputar uma eleição e ir para a política. Até porque os amigos cobram muito isso, incentivam muito isso. A galera falava, Pedro, eu estou votando em você dentro da PUC há 4 anos. E agora aqui fora, a gente não vou votar mais? Acabou aquilo? De forma alguma, vamos levar isso adiante. Né? Boa. Exatamente, vamos levar o projeto para frente. Boa. Vamos lá. Revogar leis que criaram. Em questão de formação, qual a importância da formação acadêmica para os novos políticos? Quer começar? Toda, né? Toda. A gente vai olhar hoje nossa Câmara de Vereadores e os deputados estaduais. No geral, a formação é muito baixa, ou não tem formação acadêmica, ou fez uma formação acadêmica que não agrega em nada dentro do poder público, não continuam se capacitando. Sim, e eu vejo hoje aqui que a gente já se apresentou. Estudar, né? Param de estudar, total, assim. E você tem um conhecimento muito específico dentro da Câmara, que é conhecimento de processo legislativo, conhecimento básico de direito, você tem que saber um pouco de tudo, né? Então você está constantemente se atualizando. Porque você vai votar, nós vamos algum dia votar projetos sobre educação, sobre meio ambiente, sobre saúde. E claro, a gente não se propõe a ser um especialista em tudo isso. Mas não dá para deixar tudo na mão da assessoria. A gente precisa saber o mínimo, né? O mínimo do que Exatamente. está acontecendo, senão... Sim. Vamos lá, mais perguntas? Alguém tem mais perguntas? Quais são os seus respectivos pontos ideológicos? Liberal ou conservador? Eu me considero liberal. Imagino que você também. Eu me considero liberal também, com certeza. Sim. 100% liberal. Somos dois liberais. Exato. E quem quiser ser conservador também... Fica a critério de cada indivíduo. Cada indivíduo tem que escolher o que é melhor para a sua vida. Exatamente. Uma das minhas e tem críticas espaço no novo. Isso também, né? O Estado ficar tentando impor algumas coisas. O Estado ele não tem que decidir nada sobre a sua vida pessoal. Sim. Qual a posição ideológica de vocês? Se consideram liberais, conservadores, socialistas? Brincadeira, socialista não. Socialismo não. Socialista não. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Há quanto tempo são filiados ao Novo? Bom, eu me filiei muito recentemente. Eu me filiei ano passado, em outubro do ano passado. Mas eu filiei um ano antes. Contato com o Novo, assim, desde Sim. 2016, 2017. Eu já sabia o que era o Novo. Eu filiei final de 2018, né? Outubro de 2018. Então, exatamente um ano antes. Assim. Sério? Um ano? Um ano antes mesmo. Uhum. E mais perguntas aqui, né? Qual deve ser o papel de um vereador liberal? Tentar facilitar a vida do cidadão o máximo possível, né? Igual a gente está questionando aqui o tempo inteiro. Parar de ficar criando leis que só atrapalham a vida dos outros, tentar desburocratizar ao máximo, né? Enxugar o Estado. Sim. E fiscalizar, com certeza. A gente tem que estar sempre de olho no que está acontecendo aí, né? Obra parada. Sim. E fiscalizar para o Estado não continuar crescendo. Porque a gente deixar na mão do... Uma das grandes funções do Legislativo é limitar o Executivo. Falar, Executivo, está indo longe demais, está crescendo demais, o orçamento está querendo gastar muito. É esse papel também de um vereador liberal. Todos os vereadores deveriam fazer isso. Exato. Mas um vereador liberal, sobretudo, cabe a nós não deixar que o Estado cresça, gaste mais do que arrecada, queira criar novas empresas públicas, novas estatais, queira entrar em temas que não deve. Cabe a nós, vereadores liberais,
falarmos, calma, parou, esse é o limite. É o freio, né? Total. Agora, qual a nota que vocês dão pro governo federal até agora? 0 a 10. Putz, essa é uma boa pergunta, hein? Acho que no final de 2019 eu daria uma nota boa, assim, acho que uns 8, apesar dos problemas eu tenho algumas críticas, algumas ressalvas, mas acho que o saldo era positivo no sentido, a bolsa estava bem valorizada, você tinha uma geração de empregos que eu acho hoje o tema número 1 para o Brasil a nível federal. A maior mazela que o Brasil tem hoje, a coisa mais triste que nós temos são os 13 milhões de desempregados, que hoje é um pouco menos, porque o governo federal fechou ano passado com saldo positivo. O PIB privado cresceu, né? As empresas começaram a investir mais, começaram a gerar emprego. Acho isso muito bom, mas infelizmente esse ano eu vejo hoje um governo que está se enrolando com a aprovação de reformas, a administrativa não avançou ainda, a tributária não avançou, e a gente já está no meio de março. Concordo com você. Não sei a sua opinião, mas... Concordo. Vocês acreditam que o coronavírus vai ter impacto nas eleições desse ano? Com certeza, né? Já está impactando a nossa vida. Essa live que era para ser conjunta, um do lado do outro, já não está sendo, porque o corona fez isso. Eu não sei como foi aí em São Paulo, mas aqui no Rio, suspenderam todos os eventos até o dia 30. Aqui também. Ontem rolou uma coletiva de imprensa do governador e eles suspenderam, né? Sim. Qual é a opinião de vocês sobre os atuais prefeitos de São Paulo e do Rio? Nossa, quer começar respondendo? Eu sei que do Rio, Nossa Senhora. Bom, o atual prefeito de São Paulo, para quem não sabe, é o Bruno Covas. Ele era vice do João Dória. O João Dória renunciou à prefeitura para disputar as eleições como governador e quem assumiu foi o Bruno Covas. Infelizmente, eu não vejo tantos avanços assim. Inclusive, na secretaria que eu trabalhava, né, que era a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, a gente tinha um projeto lá maravilhoso que se chamava Trabalho Novo. O que era esse projeto? A gente empregava as pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade. Então, pessoas em situação de rua, refugiados e imigrantes que vinham para São Paulo, né, e se acolhiam nos nossos equipamentos. Então, a gente fazia todo um curso de capacitação socioemocional com essas pessoas e inseria elas no mercado de trabalho. Só que o nosso prefeitão aqui em São Paulo, ele saiu cortando tudo, sem disponibilizar de outras alternativas, né? E alguns projetos como esse, né, que desenvolvem tanto a geração de renda, autonomia, emprego, foram morrendo. Então, a população de rua cresceu aqui, enfim, a cidade está abandonada, enfim, mas eu acho melhor você ir falando para não tomar muito tempo. Não, tranquilo. O do Rio, assim, não tem nem o que dizer. Eu acho que hoje, se eu rodar a pesquisa, é o pior prefeito da história da cidade do Rio de Janeiro. É inacreditável. Assim, ele é muito ruim na saúde, ele é muito ruim na educação, ele é muito ruim em investimento, ele é muito ruim como pessoa presente. Ele não é uma pessoa que está na cidade. Quando tem uma tragédia, ele nunca aparece. Quando tem carnaval, que é um dos eventos mais importantes, provavelmente o mais importante da cidade, ele viaja, vai para fora, diz que não concorda com o carnaval, ou que não compactua com aqueles valores, porque, não sei se conhece, o Crivella, que é o nosso prefeito, ele é bispo da Universal, né? Extremamente, é um radical que confunde as suas visões pessoais com as suas funções de prefeito. Então, é realmente inacreditável e não tem a menor chance de ganhar as eleições esse ano. A rejeição dele é enorme. Vai rodar. E estamos aí exatamente para tirar ele da prefeitura e colocar alguém que seja muito melhor. E o Novo vai lançar o Fred Luiz a prefeito, que foi CEO do Flamengo nos últimos... Essa revolução que o Flamengo fez de 2012, 2011 para cá, que você tirou um clube que estava quebrado para um clube que hoje tem muito dinheiro e é muito competitivo. E falo isso como vascaíno, assim, é um fato, é só olhar o Flamengo do ano passado. O Fred vai se propor a fazer a mesma reestruturação na cidade do Rio de Janeiro, que acho está precisando demais. Bem mais. Estão perguntando em que a gente é formado. Eu estou me formando ainda, vou me formar em julho, né? Assim espero, em Relações Internacionais. E o Pedro? Eu sou formado em Direito na PUC e em junho eu termino minha pós
em gestão pública e no INSPER, em São Paulo. Tá. Perguntaram se eu sou feminista. Bom, Aí é contigo. o feminismo é a igualdade entre homens e mulheres, né? Mas, infelizmente, nesses últimos anos no Brasil, a esquerda tomou para si essa pauta e distorceu esse movimento inteiro, né? Eu acredito na igualdade entre homens e mulheres, mas com uma outra ótica, né? E eu acredito que a gente deva lutar por todas as mulheres. O problema é que as feministas de hoje, geralmente de esquerda, elas só defendem as mulheres que corroboram com a ideologia delas. Então, se você não pensa como elas, você não faz parte da luta. Então, eu escuto muito isso, né? Eu recebo alguns ataques pelo Twitter, pelo Insta, pelo Facebook, de outras mulheres que falam, porque você não luta pelas mulheres, porque você se iguala a um homem, por você ser de direita liberal, então você pensa como homem. Isso é insano, né? Não, elas são muito radicais. Eu vou te contar um caso da minha época de DCE que você vai achar surreal, completamente surreal. Quando eu disputei a minha primeira eleição, no meio da campanha, cobraram sobre a instalação de fraldários dentro da PUC. Falaram que tem mães que têm filhos, levam para a PUC, porque é uma necessidade, e não tinham onde trocar fraldas. Eu ainda estava no debate, eu era oposição, me pareceu uma demanda muito justa, muito válida, e eu prometi, não, na minha gestão, caso eu vença, vamos instalar fraldários dentro da PUC. Uhum. Fui eleito, e aí procuramos o coletivo de mulheres da PUC para conversar sobre a instalação de fraldários. Aí disseram que não conversariam comigo, porque eu era machista, e aí eu perguntei, mas por que eu sou machista? Porque todo homem é machista, e você é presidente do DCE, então o DCE é machista também. Aí eu falei, tá bom, ok. E aí eu pedi para a Samanta, que à época fazia parte da minha gestão, era diretora, falei, Samanta, mantenha o contato com elas e diz que o DCE está 100% à disposição para levarmos adiante o projeto de instalação do fraldário. Aí ela também procurou, falaram que não queriam conversar com ela, porque ela fazia parte de um DCE que era machista. Aí, ok. Passou o tempo, janeiro, fevereiro, março, abril, junho, julho, setembro, e as eleições perto de chegar. E aí eu falei, eu também não vou fazer o papel de otário, porque eu prometi, e eu vou ser cobrado na reeleição porque eu não instalei. Pedi para a Samanta procurar elas de novo. Procurou, não queriam levar adiante o projeto junto com a gente. Eu falei, beleza, chamei as mulheres do DCE, da nossa gestão, falei, olha, mapeiem banheiros que vale a pena instalar fraldários, que nós, homens, também vamos mapear alguns. E aí, dentro do orçamento que a gente podia, o DCE comprou 6 fraldários, instalamos 4 em banheiros femininos e 2 em banheiros masculinos. E aí anunciamos. No geral, as mulheres da PUC, todo mundo envolvido, adorou, super elogiou, e o coletivo de mulheres fez uma nota de repúdio a mim, porque eu tinha roubado a pauta delas. Meu Deus. Você vê, esse é o radicalismo que você apontou. A gente tem que tomar muito cuidado com o radicalismo mesmo. Eu dei uma palestra há um mês atrás, mais ou menos, por aí. E aí, na palestra, me questionaram isso, né? Falaram que uma mulher de direita liberal, ela não poderia lutar pelas mulheres e tudo mais, porque eu pensava como um homem. Isso não tem nada a ver. E é o tempo inteiro tentando segregar essas mulheres, né? Então, é sempre assim. O que era para ser igualdade entre homens e mulheres vira uma pauta só delas, com a ideologia delas, e aí começa um monte de segregação, né? Aí vira, não, porque você é uma mulher branca, então você não pode falar de tal coisa. Porque fulana é uma mulher não sei o quê, então só ela pode falar disso. Aí fica um negócio chato, né? Esse radicalismo que não faz bem a ninguém, de nenhum lado. Perde toda a essência da coisa. Então, sim, perde toda a essência. E temos mais perguntas aí? Vamos ver. Aqui em São Paulo, uma vez no elevador do Shopping Paulista, fui segurar a porta do elevador para um casal de mulheres que estavam com um carrinho de bebê e elas repreenderam porque sabiam fazer sozinhas. Acontece muito. Vamos continuar. Pedro, essa é pra você. Sim. Se você for eleito, vai fazer o Fluminense pagar a Série B? Eu tava achando que era sério. O Kaique não é sério. Tô brincando, Kaique, mas conheço ele de antes já. É um amigo também. Fizeram uma pergunta aqui. Tem chance do Freixo ganhar?
Olha, eu diria que tem. O que eu acho perigosíssimo para a cidade do Rio é a situação de 2016. Em 2016, os candidatos de centro, os candidatos moderados, os candidatos bons, com boas propostas, se dividiram. Foram vários. Tivemos candidatos Índio da Costa, Carlos Osório, o candidato do Eduardo Paes, que era o Pedro Paulo. Foram vários candidatos e acabou que o segundo turno foi o Freixo e o Crivella, que eram duas opções horrorosas. O Crivella pela apatia que ele pela incapacidade de gestão, e o Freixo pelas ideias que defende. Que, bom, já sabemos muito bem. O PSOL, imagina o PSOL no executivo, é o caos. Agora o Freixo e acabou tá assim com o Lula, né? E agora o Freixo vai estar com o apoio do Lula. Melhor E aí acabou que tá. aquela eleição, o Crivella ganhou, eu acho que 60% a 40% dos votos. Só que o Crivella fez uma gestão muito ruim. Então, se o segundo turno for de novo Crivella e Freixo, tem chance do Freixo ganhar. E aí realmente é escolher entre a morte lenta e a morte rápida. Sim. O Rio de Janeiro, nós cariocas, não podemos deixar que esse segundo turno se repita. É o que a gente tem que ficar muito atento agora, né? Nessa polarização e mostrar que há outros caminhos. A gente não precisa sempre ficar polarizando, colocar esses dois extremos, né? Exatamente. Tem várias perguntas aqui agora. Quais assuntos vocês pretendem mais se dedicar, focar, caso sejam candidatos? Sim. Quer falar? Qual é o seu foco? Eu posso falar antes. O meu maior foco vai ser o orçamento da cidade do Rio de Janeiro. Eu até na minha pós no INSPER tive aula de gestão orçamentária, de gestão financeira. Dentro do mandato que eu trabalho, de deputado estadual do Novo, eu faço bastante fiscalização do orçamento e eu acho que é o papel mais importante que o vereador tem que ter. Ele tem que saber abrir a lei orçamentária anual, a lei de diretrizes orçamentárias, que são a LOA e a LDO, olhar os números, porque ali você consegue perceber quando ele está tirando dinheiro da saúde, quando ele está botando dinheiro em uma área que favorece ele. Você consegue, olhando o orçamento, fazer uma fiscalização muito séria. E também olhar se ele está gastando mais do que pode. Porque você olha a receita, olha o gasto e percebe o que está de errado. Então, assim, eu vou ter um foco muito sério na questão do orçamento, porque o Estado do Rio, ele não olhou para isso. E o Estado do Rio quebrou. Hoje, nós, do Estado do Rio, somos o único Estado da Federação que está no regime de recuperação fiscal. E eu não quero que a cidade do Rio vá para o mesmo caminho. Então, assim, de longe, disparado, meu maior foco vai ser a fiscalização do orçamento. O meu eu vou seguir muito numa linha, né, de como desenvolver as áreas periféricas daqui do nosso município. A gente tem que lembrar que 1/3 da população da cidade de São Paulo vive em zonas periféricas, né, em favelas, e muitas delas não têm acesso a saneamento básico e ao mínimo. E aí a gente vai olhar por uma ótica de empreendedorismo mesmo, né? Usar do empreendedorismo e da geração de renda e emprego nesses locais para desenvolver esses locais também, né? E desenvolver todo o ecossistema daquela região. Então eu vou seguir nisso também. Pretendo entrar um pouco nessa pauta de educação para a primeira infância, que é o que o município trata. E por enquanto é isso. E você falou, é o que o município trata e é a parte mais importante da educação, é a primeira infância. A primeira infância é a base. Sim. O problema é que aqui hoje a gente tem um cenário zero atrativo, né? Para essas crianças. Então, ir para a escola é um saco. A gente tem que tornar esse ambiente mais moderno, mais desenvolvido, mostrar, né, o valor na educação. E eu acredito que quando a gente desenvolve essas áreas periféricas também, né, isso é uma forma de que essa população ela desperte, né, e veja o quanto frequentar a escola é importante. Sim. Então eu quero seguir nessa linha. Vamos ver. Tem uma pergunta para você aí. Cadê? Acho que é da Amune Osman. Como melhorar o quadro atual da participação feminina na política brasileira? Eu acho que, como eu acredito, né, por uma ótica liberal de como melhorar isso, é através de movimentos, diálogos, a gente se reunir, uma puxar a outra. Eu não acredito que esse negócio de cota vá aumentar a participação feminina, né? Porque foi provado, a gente viu a quantidade de mulheres laranjas que entraram na última eleição, porque existe uma lei que obriga os partidos a lançarem 30% de candidaturas femininas. Isso não dá certo, isso não funciona, isso não é o melhor caminho. Eu participo de um movimento hoje, de uma amiga minha, a Cecília até, que se chama Lola.
E eu acho que esses movimentos, eles geram muito mais incentivo para as mulheres entrarem na política do que uma política de cotas. Cecília, que era do Rio e foi para São Paulo. Isso mesmo, a Cecília migrou, né? Ela é uma das que migraram. Mais uma. Mais uma que migrou. E eu acho também, acredito que uma possa puxar a outra, né? Hoje eu tô aqui, colocando a minha cara a tapa, enfim, entrando para esse mundo. E eu acredito que Não, tranquilo. E eu acho que se mais meninas e mulheres olharem para mim e, enfim, se identificarem comigo, elas vão se sentir mais encorajadas de entrarem. Estão me ligando, gente, desculpa. Não, tranquilo. Acho que o Afá, inclusive, acho que o tempo que a gente tinha programado, acho que está mais ou menos próximo. Foi até um pouco além do que a gente tinha esperado. Você quer continuar? Ou acho que foi. Acho que o pessoal já interagiu bastante, perguntou, mas tem disposição aí. Não, mas assim, Pedro, não é o último, né? A gente ainda vai fazer lives, a gente quer fazer lives trazendo mais pautas municipais mesmo, trazendo mais problemas. Essa live, assim, foi só para se apresentar, mostrar um pouquinho de quem era cada um contando a sua história. Mas, assim, as próximas lives a gente quer fazer com mais pautas municipais, né? Sim, perfeito. É isso, é a primeira live, inclusive tivemos falhas técnicas hoje, que nas próximas estarão corrigidas, estamos aprendendo aí. Mas é isso, a gente tem vários meses pela frente, até as eleições de 2020 que ainda vão chegar. Até lá a gente vai fazendo isso, vamos trocando ideia, vamos apresentando. Eu vou até só acrescentar algumas coisas aqui, Wafá. Claro. Para quem está acompanhando, eu estou pelo Instagram da minha namorada, Nath Batista, aqui. Mas para quem quiser me seguir, o meu Instagram é Duarte30. Acompanhem lá. E outra coisa, 2 anúncios. Em breve eu vou estar lançando aqui nas redes sociais o meu vídeo sobre a minha trajetória aí de 3 minutos. Vamos fazer uma divulgação boa em cima disso. Para quem não pôde acompanhar a live inteira lá, eu resumo toda a minha trajetória. E outro projeto muito bacana como eu estou dentro do Legislativo e acompanho o dia a dia da LERJ, eu criei um grupo no WhatsApp, que o nome é Nossa Assembleia. Todo mundo pode entrar, todo mundo pode acompanhar. É um grupo onde só eu mando mensagem como administrador. Então, todo dia você recebe pela manhã um relatório sobre o que vai ser votado naquele dia na LERJ. E aí as pessoas começam a descobrir de verdade como é o nosso Legislativo. E a reação delas é incrível. Muito bom, Pedro. Eu não sabia disso. Muito bom, ótima ideia. Ótimo. Vale a pena, inclusive, fazer isso aí também, começar a acompanhar e divulgar a pauta da Câmara Municipal. As pessoas, elas têm uma curiosidade muito grande com relação a isso. Porque todo mundo sabe que tem esse imaginário, né, de que o nosso legislativo funciona muito mal, o que é uma grande verdade. Mas quando você começa a mostrar para elas o que é votado todo dia, elas percebem o que realmente é aquilo. O quanto é ruim, né? O quanto é ruim, exatamente. O quanto é ruim. Ou quando a gente liga, né, numa TV Senado da vida, assim, a gente vê um cara lá falando um monte de coisa que ninguém entende nada, e aí as pessoas, elas perdem totalmente o interesse mesmo. Mas a gente tem que começar a mudar essa lógica. Exatamente. Principalmente nós que somos jovens, né? São pouquíssimos jovens que querem entrar e ocupar esses cargos. Então, fiquem atentos aí. E vamos organizar outras lives agora, né? Vamos sim, a gente vai falando e vamos divulgando daqui pra frente. Muito obrigada para quem ficou até agora. Obrigada mesmo. E, enfim, obrigado, pessoal. Desculpa aí as falhas técnicas. Imagina. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigada. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, até.